só, como a gente sabe, pessoal, bancada maravilhosa de altíssima categoria e gabarito, Mano Ferreira, Roberto Mota presencialmente, um privilégio. Jess Peixoto e Delegado Palumbo. Meus amigos, começou a temporada de confraternizações, pessoal aí aproveitando aí no embalo da Black Friday, né? Todo mundo querendo reunir os amigos, aproveitar esse clima natalino que está chegando, mas não pode o mesmo ser dito por todos aqueles que estavam frequentando um dos principais bares mais tradicionais, existe há 54 anos ali no Butantã, no momento que ali ladrões armados com balaclava na cabeça, né, acabaram estragando esse início de comemorações de final de ano, né, muito tradicional bar, enquanto os clientes estavam lá descontraídos, desarmados literalmente, eis que os bandidos chegaram trazendo mais terror numa área que não deveria ser o caso, né? Impressionante o nível de ousadia, né, meu caro Mota? Marinho, infelizmente essa cena aí é praticamente o resumo do Brasil, são coisas que acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso me lembra um assalto muito semelhante que aconteceu há alguns anos no Rio de Janeiro, um sábado à noite. Os clientes mais ou menos 100 clientes foram assaltados por 3 ou 4 bandidos e sempre chama atenção a tranquilidade com que eles fazem essa operação, né? Com a certeza de que nada vai acontecer. Palumbo, uma desgraça completa, né? No momento que tá todo mundo ali, enfim, no momento de recreação, lazer com os amigos, chega um pesadelo desse acontece. Já se deparou com uma situação semelhante? É mais normal do que parece, né? Infelizmente, como o Mota falou, né, isso tem se tornado rotina. Não é só em São Paulo que acontece, outras cidades também. Agora, pela manhã, no meu bairro de Perdizes, uma pessoa foi esfaqueada, não sei o estado de saúde, não sei se foi assalto, não sabemos se foi assalto. Estou tentando colher maiores informações, mas isso acontece. O bandido, o ladrão, o vagabundo, ele quer dinheiro para o final do ano. Então, infelizmente, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa época. A vítima nunca tem culpa. A culpa é da falha do Estado, é a falha das leis, é a falha do Poder Judiciário, que acaba soltando esses criminosos em audiência de custódia, dando várias chances. O juiz ele pode fundamentar para mantê-los presos, mas, infelizmente, alguns estão soltando como se não fosse absolutamente nada, como se fosse a coisa mais natural do mundo, você colocar um revólver na cinta, uma pistola na cinta, e fazer o que eles fazem aí, conforme as imagens aí para o nosso telespectador e ouvinte ver. Meu caro Mano Ferreira, você que está bem por dentro também desse caso, chega a ser uma cruel ironia, né? O fato que o pessoal estava ali, claro que o foco da ação criminosa foi nos celulares para todos serem apreendidos ali, de todo mundo que estava no bar. No momento que eles estão lá para literalmente tomar uma cervejinha. Já teve grandes líderes nesse país que, em algum momento, disseram que os marginais só estão aí fazendo o que fazem para poder tomar uma cervejinha. Chega a ser uma cruel ironia do destino, não? Muito, e é impressionante. A certeza da impunidade é tanta que, mesmo neste bar, o Rei das Batidas, que tem 54 anos, super tradicional, no bar do Butantã, como a gente está vendo, repleto de câmeras, e mesmo assim, sabendo que o bar tem câmeras, os bandidos não tiveram qualquer constrangimento em agir, o que mostra a certeza da impunidade. É algo absolutamente chocante que a gente assista isso ano após ano, a perpetuação desses criminosos agindo de forma basicamente profissionalizada, como disse o Mota, sem qualquer nervosismo. Eles entram ali como se estivessem fazendo uma atividade de rotina, só que a rotina é o crime. E acho que essa é a palavra perfeita, né, Jess? Rotina, não só de quem fica à mercê disso, refém disso, exposto a isso, mas ao mesmo tempo a rotina do atrevimento absoluto, da ousadia total, dos criminosos ali mostrando quem manda nessa parada são eles, né? O que você acha? O que você achou dessas imagens aqui? Até porque é uma desgraça ver um espaço tão tradicional, tão querido pela comunidade local ser invadido dessa forma tão brutal, né? Não, e é um prejuízo até mesmo para os donos, né? Porque, afinal de contas, isso cria um nível, assim, de medo no entorno ali, que muitas vezes eu aposto que o bar vai estar vazio essa semana, porque isso está repercutindo e as pessoas ficam com medo de sair de casa. Então, quando a gente fala que no Brasil a gente vive numa lógica de que o crime vence, que o crime tem liberdade e o cidadão não tem, é por conta de eventos como esse, que cada vez mais são mais e mais frequentes. E, no final das contas, mesmo a Polícia Civil está investigando, mesmo se for pego,
não vai ficar muito tempo preso. E aí eu aposto, André, eu faço essa aposta, que se algum deles for preso, já vai ter alguma passagem pela polícia, vai estar em progressão de regime e, mais uma vez, a gente vê que o crime sempre vence no Brasil. Há relatos mais do que frequentes ali em bares da Vila Madalena, todos esses bairros mais boêmios, por assim dizer, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro também, muito refém disso, na Lapa outro dia, até um grande amigo meu foi ali dar uma saída no meio dos Arcos da Lapa, Mota que conhece bem a região, e foi ali literalmente daquele jeito que todo homem em algum momento fez, tá? Sem moralismo aqui, saiu ali para uma viela escura para poder botar aqui o amigo para chorar. E eis que tomou uma coronhada por trás, foi espancado, amigo de infância, tá? Amigo de infância, espancado, teve tudo roubado e até agora está com cicatrizes, escoriações, uma desgraça, para mostrar que só para São Paulo não se sentir tão mal e perceber que essa criminalidade brutal como desconhece fronteiras, né, Mota? É isso, Marinho. E semana passada aconteceu uma coisa curiosa comigo aqui em São Paulo. Eu passei uma semana aqui fazendo gravações e um determinado dia eu peguei um carro de aplicativo. E atrás do banco do motorista tinha um aviso pendurado. Era um aviso que começava assim: não use celular se o carro estiver parado no trânsito ou parado no sinal. E eu até publiquei nas minhas redes sociais. Quem quiser entrar lá vai ver. E foi curioso, porque eu postei essa foto e disse, olha, esse aqui eu vi no carro de um aplicativo, mas eu não falei qual era a cidade. E se você olhar os comentários, tem gente que entrou e falou assim, Rio de Janeiro está impossível. Outro entrou e falou, São Paulo, não aguento mais. Assim, colocaram o nome de várias cidades e, efetivamente, aquele aviso serve para qualquer capital do Brasil. Essa é a situação que todos nós vivemos. Jéssica, à vontade. Não, é porque você estava falando da Lapa e na comparação aqui com São Paulo. Eu fui ao Rio recentemente e um amigo falou, vamos lá pra Lapa? Eu nunca havia ido. Aí eu fui. A hora que chegou lá, eu não desci do carro, assim. Porque é um lugar que hoje é muito bonito, a estética, mas está tão insalubre. Claramente, quando você está nesse espaço, passa uma sensação de insegurança tão alta que eu acho que esse é um ponto do Brasil. O centro de São Paulo, a Lapa, no Rio de Janeiro, são espaços belíssimos, mas que o crime dominou tanto e que está numa situação de tanto descaso, de olhar público, que a gente está perdendo também até mesmo o patrimônio histórico, cultural, que incentiva o turismo por conta disso. Mais uma vez, o Brasil recebe poucos turistas, muitas vezes internacionais, porque eles não se sentem seguros, porque os espaços não são bem cuidados. Isso fortalece o crime, porque quando tem uma luz, uma rua sem luz, é mais provável que existam assaltos. Quando não tem presença do Estado, é mais provável que existam assaltos. Então, é uma situação muito triste em espaços que são belíssimos e são patrimônios nossos como brasileiros. E lá no Rio, né, Mota, a GCM não anda armada, né? Eu fico me perguntando, né, pra que serve uma GCM se não tem uma arma, não tem... Porque ali, se você colocar, eu não conheço a região da Lapa, do Rio de Janeiro, mas creio que deve ser mais ou menos igual São Paulo, a área central. Se você encher de GCM armado, inibe um pouquinho. Mas aí você coloca lá um agente público, pago com dinheiro público, que não tem nada para se defender e nada para defender a sociedade. Inclusive, em nome da precisão aqui, o próprio Mota mencionou essa postagem e está aí escancarado, projetado aqui na tela do nosso Morning Show. E já passo até a bola para o próprio Mota descrever aqui, que fique claro aqui para o pessoal que também não está nos assistindo, que está nos ouvindo aqui no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, acompanhando o Morning Show. O que a gente está vendo, Mota? A gente está vendo, foi esse pôster que estava pregado nas costas do banco do motorista do carro de aplicativo que eu peguei. Sim. E eu confesso a você, Marinho, eu nunca tinha visto um sinal desse, um aviso desse, em nenhum lugar do Brasil onde eu fui até hoje. Eu já andei praticamente por todo o Brasil. Quando eu entrei no carro e eu vi esse sinal, eu me assustei. Cai uma ficha, né? Por mais que a gente esteja tão acostumado a esse estado de coisas, tem certos símbolos ou momentos ali que faz a gente renovar o nosso senso de urgência, que a gente leva como algo corriqueiro. Não, infelizmente tem sido muito comum aqui em São Paulo esses casos, né? Eu já fui alertado várias vezes por motoristas de aplicativo fazendo exatamente essa mesma orientação, dizendo, olha, semana passada... Eu parei ele também aqui fica no prejuízo, sinal, né? Quebra e o vidro. vi aqui na minha frente o cara quebrando o vidro do outro carro. Então, baixa aí. Então, mesmo que às vezes não tenha essa advertência fixada, é uma preocupação constante dos motoristas de aplicativo, dos taxistas também, porque tem sido
recorrentemente vítimas desses bandidos que aproveitam qualquer sinal vermelho, qualquer engarrafamento para fazer novas vítimas. Vou aqui trazer... Não, pode complementar, não, Paulo. Esse tipo de bandido, ele responde pelo crime de furto. Não é roubo, é furto. Ele acaba danificando o carro do motorista de aplicativo, do taxista, e ele sai na audiência de custódia. Né? De cada 10, 9 vai sair na audiência de custódia, se não for os 10. Então fica muito difícil, a polícia literalmente enxuga gelo. E lá em Brasília é uma guerra tremenda, porque todas as vezes que tem algum projeto para a gente dificultar a vida do criminoso, vem sempre os mesmos partidos, orientam seus deputados a votarem não e obstruem o projeto, e aí esse projeto fica lá rodando e não vai para frente. Isso aí também precisa do apoio do governo federal. A gente não pode mais aceitar que as pessoas sejam roubadas o tempo todo, como nas imagens que nós estamos vendo agora. A advertência é essa que, inclusive, está inclusa nas precauções que o próprio site que emite visto para os Estados Unidos, né, de americanos querendo vir ao Brasil, deixa essa advertência explícita lá, o que é um atestado de falência quase da nossa segurança pública. Ampliando também, eu estava em Buenos Aires, aí fui, como a maioria aí acompanhou essa saga desses últimos dias na Argentina, é incomparável a zeladoria urbana dos principais centros históricos, dos principais prédios, que chegam assim deixa você sem ar de tão espetacular e bonito, né? Remete assim uma coisa bem antiga, mas bem preservada, né? Não à toa a Argentina, que está longe de ter as mesmas belezas naturais e potencial turístico que nós temos, leva mais turista anualmente que o Brasil e com folga, né? Então, outra característica que chama muita atenção em Buenos Aires é que as praças e os parques, eles não têm muro, não têm grade, não são cercados, né? Eles são integrados com a rua. Para nós brasileiros que estamos acostumados a ver parques aqui fecharem às 8, 10 da noite, a depender da cidade, é algo que chama muita atenção, porque aqui é como se um parque fosse um lugar à noite propício para estupros, para assaltos, enquanto a gente vê que em países que têm um controle mínimo da segurança pública, o espaço público, praças, parques, são aproveitados a qualquer hora do dia, né? E sem esse medo que, infelizmente, nós nos habituamos a conviver no Brasil. Eu acho que essa questão da Argentina ela é bem interessante, porque mostra que não é uma questão de o tamanho da sua economia, porque nós temos uma economia muito mais potente, nós temos muito mais dinheiro. São Paulo tem muito mais dinheiro que Buenos Aires. Mas então, por que será que Buenos Aires é tão melhor cuidada que São Paulo? Mesmo tendo todo esse caos financeiro que eles estão vivendo em termos de inflação ao longo dos últimos 10 anos. Muito simples. Porque eles têm zeladoria, porque eles têm cuidado urbano, porque eles se importam com seus patrimônios. Aqui em São Paulo, a quantidade de vândalo que vai, às vezes, acabou de reformar ali um patrimônio histórico, Largo de São Francisco. Aí passa 2 semanas, está lá pichado. Então, assim, é uma falta de respeito, é quebrar obra pública, é desfazer de estátuas, é um desrespeito ao patrimônio. E a gente precisa combater isso. Eu fiz questão só de mencionar isso porque realmente o contraste foi muito chocante, mas sempre cai naquela problemática aqui, né, Mota? Então, qual é a nossa alternativa? A gente vai ter que dar um reset no país, vai ter que fazer uma mudança 180 graus no nosso povo? O nosso povo a gente não vai mudar e nem tem essa pretensão, porque o brasileiro tem muita qualidade. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que se debruçar no que você sempre fala. Vai uma mudança de mentalidade, exemplo vindo de cima, política pública na ponta. Afinal de contas, o que você acha desses exercícios que sempre a gente vem trazendo? Não de querer comparar, enfim, São Paulo, uma metrópole, com algo completamente distante na Europa, mas com algo muito próximo como a Argentina. Você acha isso um exercício válido ou é comparar alhos e bugalhos? Não, eu acho perfeitamente válido, Marinho. Eu acho que nessa questão há 2 aspectos que se misturam, mas que eu acho que são distintos. Um é o aspecto cultural, que você trouxe muito bem. Eu acho que isso tem um peso, sim. Eu chamo sempre a atenção. A coisa que mais me agride como cidadão, na minha experiência de quem mora no Rio de Janeiro, é a sujeira da praia. É uma coisa inacreditável. Rio de Janeiro provavelmente tem o maior percentual de ativistas ambientais do Brasil. Lá todo mundo quer salvar a Amazônia, lá todo mundo quer acabar com as mudanças climáticas. Vai na praia no Rio de Janeiro no sábado e domingo, você tem vontade de ir embora do Brasil. Porque você vê pessoas de todas as classes, de todas as origens, que têm em comum o hábito de deixar a maior quantidade de sujeira possível na praia. Sujeira de todo tipo que acaba no mar. Então, a cultura é uma coisa muito importante. Agora, o outro lado dessa moeda é a impunidade. O Brasil, você pode fazer quase tudo que não dá nada.
o Estado deixou de ser uma ameaça crível. Então, isso vai desde o roubo aí dos celulares num restaurante com a maior tranquilidade, até todo tipo de depredação do patrimônio. O que a Jéssica falou, a Lapa é um lugar lindo, maravilhoso, o Rio de Janeiro é um lugar lindo, mas há várias áreas no Rio de Janeiro e em outras cidades, em Salvador, em Recife, em São Paulo. Essas áreas estão interditadas ao cidadão comum porque o Estado não se faz presente. E isso é consequência de uma forma de pensar de que predomina há 40 anos no Brasil, se decidiu tratar o criminoso como um pobre coitado. Ele não está fazendo nada demais, ele só está roubando um celular para tomar uma cervejinha. Olha aí nas imagens. Isso é o roubo do celular para tomar uma cervejinha. É inacreditável e lamentável. O nosso Rio de Janeiro realmente é o purgatório da beleza e do caos, como eu coloquei aqui outro dia. Quem nunca pisou ali numa bituca de cigarro no meio da areia, numa garrafa de cerveja quebrada pela metade, podendo cortar o pé, entrar ali uma doença qualquer, tétano, enfim, é um fato. Até a prefeitura, por muito tempo, lançou mão ali de ações de publicidade, colocando Rio, eu amo, eu cuido, mas parece que esse sentimento de preservar, eu acho que deveria, pelo menos, ter um inegável senso de pertencimento, né, mano? Com o lugar onde a gente nasce, onde a gente mora, onde a gente coleciona nossas memórias, cria as nossas famílias e provavelmente vai morrer. O brasileiro deveria realmente traduzir nisso o senso de patriotismo e devoção à sua terra, né? Nas pequenas ações. Com certeza, Marinho. E um aspecto que acaba estando conectado com esse, a gente falou sobre a Guarda Civil do Rio não ser armada. Há, historicamente, na tradição brasileira, uma ideia de que o papel da guarda municipal é cuidar do prédio da prefeitura e não do cidadão que habita a cidade. Então, muitas vezes, na minha visão, isso também é reflexo dessa cultura, como se o maior patrimônio de qualquer cidade não fosse o cidadão, né? Como se simplesmente fazer a vigilância predial, né? Ficar ali, passar a noite em frente a um prédio da prefeitura, mas se um cidadão é assaltado na calçada, é como se o guarda não tivesse nada com isso. E muitas prefeituras normalizam isso. Isso acontece no Rio de Janeiro, acontece no Recife também, em muitas outras cidades no Brasil. A gente propõe aqui que o Morning Show, como eu tenho sempre dito no início, que esse programa seja o seu amigo do dia a dia. E foi me ensinado desde muito cedo que quem avisa, amigo é. Não há nenhum prazer no que a gente faz aqui de realmente lançar a luz e expor essas entranhas apodrecidas da sociedade e mostrar como está todo mundo lançado aí à própria sorte no meio desse bang-bang generalizado. Eu fico perguntando aí para o pessoal que os poucos de cabelo branco, o Mota também tem um pouco, não me deixam mentir, que vocês lembram, enfim, conseguem traçar um paralelo com o passado, né? Vocês lembram de qual foi o último momento assim, de conflagração, de insegurança generalizada, igual a esse que a gente vive? Porque a minha impressão, não quero parecer aqui muito faixa branca ou júnior no negócio, mas parece que a gente está diante ali de uma situação, assim, um ápice da história recente brasileira. Confere, produção. Eu acho que está piorando cada vez mais. De verdade, você acha isso? Eu acho que está piorando. Quando eu fui vereador, durante 2 anos em São Paulo, uma das maiores reclamações era sujeira. Só que é um problema cultural. E neste ponto eu até defendia a subprefeitura. E olha que eu sou um grande crítico dessa subprefeitura. Porque não adianta, você vai lá e tira, por exemplo, um sofá, como a gente pediu para tirar ali na Avenida Pompeia. Esse sofá não caiu do céu. Algum morador foi lá e colocou. Aí você tira. Depois de uma semana, tem outro móvel em outro local. Então, não para, é um problema cultural isso. Sim. Se a gente não der educação para esse povo, principalmente para as crianças, futuramente, não faça isso, não joga papel. Quantas vezes você está na Marginal, você vê o cara abrindo Uma vez eu estava de viatura, eu trabalhava no GOI ainda, faz muitos anos isso. O cara pegou uma latinha de Coca-Cola, eu parei a viatura, peguei a garrafinha, corri do lado dele, joguei no carro dele de volta. É inadmissível um negócio desse. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a gente não pode tolerar isso daí. São nesses pequenos gestos, depois vai aumentando, né? É complicado. E vai desde essas pequenas ações aí de falta de zeladoria, que tem que partir do cidadão mesmo, tem que, enfim, nascer essa disposição individualmente. Claro que se for motivado por uma campanha de publicidade e conscientização nesse sentido, ajuda, e muito. Mas parece que não tem vontade política para tal, né, mano? E há de se lembrar, minha diretora Helena muito corretamente aqui me lembrou, os tais ecopontos estão distribuídos pela cidade de São Paulo e o pessoal, enfim,
trata isso como se fosse nada. São poucas as pessoas que recolhem, até nos condomínios, né? Eu vejo a minha esposa lá, ela faz questão de pegar plástico, papel, separar. A maioria dos condomínios tem isso, mas quantas pessoas fazem efetivamente isso? Muito pouco, porque dá trabalho. Agora... mas teve sobre isso, recentemente viralizou um vídeo que mostra, né, alguém pegando naquelas lixeiras recicláveis, certinho, separadinho, e jogando tudo no mesmo caminhão de lixo. Então, a pessoa teve todo um trabalho para fazer a coleta e na hora de realizar a coleta, o poder público jogar no usual, né? Então, a gente também precisa de mais suporte e incentivo à reciclagem nisso. E esse tipo de contradição faz muitas vezes o cidadão achar que não fazer o certo é ser babaca. É isso. Então, isso acaba gerando um ciclo perverso, né? Onde é muito difícil fazer a mudança cultural se o Estado, o poder público, joga no lixo, literalmente, o esforço, como se não houvesse qualquer mérito no cidadão que tenta seguir a regra, seguir a lei, zelar pelo espaço público. Agora, a revolta e a indignação popular tem limite para tudo. Nós já vimos recentemente também que na hora que esse vulcão começa a entrar em erupção, as consequências serão, assim, irreversíveis, pelo menos no momento que isso eclodir. Porque por muito tempo, a sensação de uns anos para cá é que o brasileiro, é o que eu sempre digo, perdeu a capacidade de se indignar, que vai desde o mais básico e elementar do dia a dia, do cotidiano, até as grandes decisões nacionais que nos envergonham, né? Jess, quero te ouvir, não sem antes partir para um rápido break, para todo mundo que está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, ouvindo, sintonizado aqui, claro, do nosso Morning Show, que volta para vocês daqui a pouquinho. Vamos que vamos contigo, Jess. Mas nesse ponto cultural, eu acho que o exemplo vem de cima. Assim. Claro. Quando a gente compara... vão falar que eu tô com complexo vira-lata. Não chamo de complexo vira-lata, eu chamo de raciocínio. Pega isso. Quando a gente olha para os Estados Unidos, tem uma visão muito grande de amor à pátria, de valorização da bandeira, de valorização do país. Cultura comunitária. Exato. Existe uma cultura comunitária que fortalece os laços e os cuidados. E que, muitas vezes... descredibiliza quem não tem esse mesmo cuidado. É a frase clássica lá do Kennedy: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Isso existe lá. Agora aqui, a gente tem líderes que não passam essa imagem. Então, é mais provável que o nosso povo, muitas vezes, se desmobilize nisso. Qual a lógica de eu cuidar do meu país quando eu vejo tudo que os políticos fazem? Claro, existem bons políticos, mas eu tô falando como as maçãs podres aparecem em uma proporção muito grande. Então, quando a gente vê toda a corrupção, todo o crescimento de problema, toda a impunidade vencendo, existe uma certa raiva de ser brasileiro de muita gente. Existe um certo descrédito. Existe uma aversão ao cuidado e o senso comunitário. Mas quando a gente olha para situações de calamidade, a gente vê quem o brasileiro realmente é quando o Estado carece. A situação do Rio Grande do Sul. Foi a sociedade civil que tomou frente. Exemplos lideraram e pessoas foram doando. Mas quando a gente olha para os políticos, isso quebra muito. O exemplo que vem de cima nem sempre é muito bom. Então eu acho que muitas vezes a gente também não cuida porque a gente não é incentivado, a gente não ensina as crianças na escola isso, e isso prejudica muito o nosso país. Prejudica também a gente decidir importar, muitas vezes, o que há de pior vindo dos Estados Unidos, né? Desde os ataques a tiros em escolas, Suzano e Blumenau, recentemente, que o digam, né? A própria cultura woke e sua lacração, enfim, insuportável, dentre outros temas assim que o Brasil tem que mirar e ser o país da imitação, mas no melhor sentido importar esses bons valores claro, adaptando a nossa realidade. E é importante sublinhar isso, né? Não querer aqui também achar que a gente pode dar um reset no país, muito pelo contrário, é realmente se debruçar, se dedicar para tentar mudar essa realidade e declarar uma guerra civil, sinceramente, ou pelo menos aceitar que a gente pode muito bem já estar diante de uma guerra civil contra essas facções criminosas, porque a ousadia deles não tem limites, pelo visto. Próxima pauta aqui, meus queridos, é o seguinte: vários assaltantes, meu caro Palumbo, entraram numa loja de motos, tá? Inclusive foram lá, renderam o vendedor e levaram 5 motos na maior facilidade, sem maiores complicações. A ação, para vocês terem uma noção, aconteceu na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, nossa querida São Vicente, e mostra realmente, mais uma vez, o quão despudorado eles estão, o destemor completo, e me lembra até, enfim, de novo, para a gente não cair na problemática aqui de achar que isso é restrito a nós, a gente tem visto esse tipo de furto em lojas, em comércios, acontecer também nos Estados Unidos, com alguma frequência, para mostrar que eu acho que essa falta de respeito à autoridade é generalizada. Mas aqui está mais agudo, não é não, Mota? Isso é um exemplo, Marinho, na prática, do que diz a teoria econômica do crime, né? O criminoso é movido a incentivos e punições.
Esse caso aí, os incentivos são óbvios, né? Vamos lá, vamos pegar umas motos novas, vamos dar uma volta. Depois o Palumbo me ajuda aí sobre o destino dessas motos, mas talvez sejam desmontadas para as peças serem vendidas, né? E quais são as punições? Olha, a minha aposta, esses indivíduos aí já foram presos várias vezes e, se forem presos agora, tem mais de 50% de chance de serem soltos em 24 horas depois na audiência de custódia. Ou seja, eles têm todos os incentivos para fazer isso e quase nenhuma punição. O que o economista americano Gary Becker, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992, diz, olha, o resultado vai ser mais disso aí. Outros criminosos vão ver essas imagens e vão dizer, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Isso aí é resultado de uma decisão do Estado brasileiro de não representar uma ameaça para eles. Sem dúvida. Nosso Roberto Mota aqui com a palavra, estamos de volta para vocês também, sintonizados, ligadaços aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue adiante aqui, trazendo uma ação criminosa, mais uma no meio desse bang-bang generalizado, essa guerra civil não declarada, sinceramente, que a gente está adiante no Brasil. No caso, em São Vicente, litoral de São Paulo, eu já vou acionando o nosso Palumbo aqui para entender sua visão, porque é muito bem possível, como o Mota colocou, que talvez eles tivessem realizando essa ação criminosa para poder pegar o equipamento que eles precisam para realizar outras ações criminosas. Literalmente, o nível da loucura chegou a tal que eles estão invadindo comércios para poder, enfim, ter o equipamento necessário para realizar a ação deles. Olha o nível, como a coisa vai se escalando e se conectando, né? O Mota está 100% correto. Neste caso é roubo, porque renderam o funcionário da loja, então já é o crime de roubo, que é a pena um pouco maior, 4 a 10 anos. Só que eles fazem isso à noite, eles arrebentam a vidraça dessas lojas, levam aí ao crime de furto. A pena é muito pequena, a pena é ridícula. Essas motos, na maior parte das vezes, vai parar nos desmanches clandestinos, elas são desmontadas em meia hora, no máximo, meia hora. As peças muitas vezes são vendidas pela internet, não é só nas lojas, não. Eles vendem também de forma virtual essas peças. Ou então, quando um desses criminosos tem uma moto arrebentada, que bateu, caramba, eles pegam e furtam uma outra e depois monta em cima, ou então para cometer crime. Mas é mais provável, como o Mota bem falou aí, essas motos vão parar nesses desmanches clandestinos. Por isso que eu sempre falei, desde a época que eu estava na polícia, nós temos que aumentar a pena da receptação. Não é possível. Só tem o crime de roubo e furto de carro, moto, caminhão, porque tem algum receptador que vai pegar esse veículo e vai desmontar e vai vender e vai ganhar 10 vezes mais do que esse cara que está roubando aí, que entrega uma moto dessa aí, às vezes por R$1.000, R$2.000, onde ela vai ser vendida. Agora, a pena da receptação, ela é ridícula. A gente tem que equiparar a pena do roubo, porque assim a pessoa pensa 10 vezes, opa, agora se eu pegar um produto roubado, eu vou ficar preso. Talvez eu não saia na audiência de custódia. Mas a maioria das vezes ele sai na audiência de custódia. Ainda a gente tem pessoas do governo se vangloriando de que 50% dos presos brasileiros saem na audiência de custódia. Isso aí é bom para quem? Só é bom para o crime, não é bom para a sociedade. Eu lembro de um caso ali que aconteceu em Mauá, também aqui em São Paulo, numa concessionária da própria Honda. Aconteceu em 2020 ali, ação coordenada de uma facção criminosa, só que foi de madrugada. Pra gente mostrar como a coisa vem degringolando e piorando, tá aí à luz do dia. Inclusive um deles durou ali 1 minuto, tudo bem a ação, mas acho que um deles dedicou ali no mínimo 25 segundos para ficar escolhendo qual moto ia roubar. É o quê? É o furto à la carte? É a certeza da impunidade, Marinho. Sabe que não vai acontecer nada. Infelizmente também a investigação peca. Sim. Isso é uma falha da Polícia Civil. O patrulhamento também peca, é uma falha da Polícia Militar. Mas quem é o maior culpado aí disso daí? É o governo. É o governo e as leis. A gente não pode tampar o sol com a peneira, falar que tá tudo uma maravilha, que sempre foi assim. Não, a gente não pode se acostumar com cenas como essa. Então, se a gente não tiver uma lei pesada, se a gente não tiver um governo que invista na polícia, e se a gente tiver um judiciário complacente que serve cafezinho e dá casaquinho pro preso na audiência de custódia, fica muito difícil, né? A gente vai viver enxugando gelo. Mas se a gente mudar só a pena, sem conseguir mudar o processo para que tenha mais eficiência, mais agilidade, tanto na resolução do caso por parte da Polícia Civil, como no processamento na própria Justiça, aí não adianta nada, porque quando a gente olha os índices, a chance de alguém ser condenado ao praticar um crime no Brasil é muito pequena. E aí você pode botar prisão perpétua. Se a chance continuar
sendo muito pequena de ser pego e efetivamente punido ao cometer um crime, o incentivo ao crime continuará. Então, mais importante do que o peso da pena é a efetividade da punição para cada criminoso. Se você pegar qualquer criminoso e perguntar para ele, qualquer um que a gente prende por aí, se você soubesse que ia ficar preso 15 anos, do começo ao fim, você cometeria crime? 100% fala, não cometeria. Então, mas o ponto importante é saber que vai ser mas só punido. o medo dele ficar 15 anos preso por cometer um crime desse aqui, já inibe um pouquinho. Opa, eu vou ficar... Por isso que eu sou favorável a gente acabar com a progressão de regime. A gente não pode ter casos aí de uma pessoa pegar 20 anos de cadeia, ficar 5 e vai pra rua. Fala assim, eu não vou ficar 20 anos. Você vai pegar 30 anos. Não pego. Eu vou ficar lá 4, 5 anos, eu vou conseguir uma progressão e vou pra rua. Vou colocar uma tornozeleira e vou ficar pagando de bambambam aí na comunidade e apavorando os playboy. Muitos ficam felizes de estar com aquilo lá. E acham que é bonito. Ficam exibindo isso daí. Aliás, tem até tornozeleira fake que a molecada tá colocando aí pra falar que é bandido. Então, põe 10 anos de cadeia do começo ao fim, que você vai ver se eles vão cometer tantos crimes assim. Não vai parar. Diminuir. Mas é muito importante a gente discutir como diminuir o tempo de processamento, porque é muito demorado e a justiça que tarda falha. Verdade. Mas eu acho que existe um outro fator, que é a questão do medo do bandido. E aí, eu acho que o ponto que você está trabalhando é importante, sim. A gente, obviamente, precisa de habilidade de resolução. Isso inclui investimento, inteligência. Mas, hoje, eles não têm medo. E a partir do momento que o cara não tem medo, até que se ele for pego, ele sabe que não vai dar em nada. É irreal que no Brasil uma pessoa assassine uma criança e fique, no máximo, melhor dos cenários, 30 anos na cadeia. E não fica nem não isso. Fica. Os Nardoni não ficaram nem 20. 16 anos. 16 anos, ela menos. É absurdo isso. Que fique claro aqui, só um parêntese rápido, até porque durante as diligências ali, as forças policiais locais encontraram 2 homens ali andando como quem não quer nada, empurrando uma das motos. Um dos homens foi detido, uma das motos recuperada e entregue de volta para a empresa. Inclusive, outra moto localizada ali perto da igreja Nossa Senhora das Graças, em São Vicente, também foi encontrada, já devidamente devolvida para a empresa. As outras 3, até onde nos consta, nesse momento, ainda estão aí à deriva. Né? Marinho, outra coisa que a gente tem que pensar também é na maioridade penal, né? Lá em Campinas... Mas eu acho que eu queria trazer mais um ponto